Então, vários setores, assim, que é da China, não tem como fugir. Placa solar, você vai importar da China. Você vê várias empresas do mundo inteiro, né? Canadian, referência da Canadá e tudo, é feito na China. E cada vez mais o setor que tem crescido lá, que é de AI, robótica, os humanoides, que a gente fala muito, né? Tem evoluído, assim, assustadoramente. E muito, muito, muito legal. Os drones, né? Então, a DJI, né? Que é a maior fábrica, a maior marca de drones, seja drones agrícolas, que tem aumentado também na parte do agro, sejam drones profissionais para filmagem, para várias questões, é China. É tudo tecnologia da China que vem de ponta e é fantástico. Uma área. Uma conhecida, uma expandida assim. Várias, cara. A gente vê. Desde alguém que começou a importar poucas caixas assim, né? Então, a gente tem um cliente que do interior começou a trazer uns canivetezinhos, umas faquinhas, umas coisinhas de colecionador, assim, e foi crescendo, teve o e-commerce dele, que hoje tá bem Legal. grande. Acho que bem emblemático, né? Um empresário, amigo hoje de Minas lá, começou. Até acompanhei ele numa das idas lá pra China. E eu visitei, ele tava vendo fábricas de display pra multimídia pra carro. 2 mil. Caramba! Já ouvi muita coisa nesse Daí o que sentido. fala lá, aquela frase lá, o negócio da China acaba sendo. E o pessoal se deslumbra, né? Então, até o pessoal pergunta muito pra gente, né? Qual que é um erro grave, assim, uma situação que você viu na prática, assim, alguém realmente tendo um problema sério, né? Foi num caso parecido disso, né? De que um cliente que ele foi me procurar depois que já tinha dado problema. Mas o que aconteceu? Ele foi comprar polietileno, que é um produto para indústria plástica, né? Então, você é um produto de plástico que você joga nas máquinas lá, aquece e põe numa forma e vira um microfone, vira algum produto de plástico. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora, que é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, Guilherme, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, pessoal, se vocês precisarem de certificado digital, tirar o seu eCPF ou o seu eCNPJ, pode contar com a Colob, nosso patrocinador aqui, e falem com eles. O telefone é o 13 3222 6774. Eles são uma ótima equipe e podem ajudar vocês, tá bom? E aí, Guilherme, com quem que a gente vai ter o nosso bate-papo de hoje? Bom, hoje estamos com Lúcio Lage, que é diretor executivo do Grupo Process e atua há mais de 15 anos na área de comércio exterior, logística internacional e seguros. Lúcio saiu de uma cidade com cerca de 20 mil habitantes em Minas Gerais para morar sozinho na China, em uma cidade com mais de 20 milhões de habitantes, local onde construiu uma forte conexão profissional e participou de 14 edições da maior feira multissetorial de negócios do mundo, a Canton Fair. Durante sua carreira, ele acompanhou de perto operações internacionais, desenvolvimento de fornecedores, estratégias de importação e exportação, além da expansão de negócios entre o Brasil e a Ásia. Ele é graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia e possui MBA em Gestão de Negócios pela Universidade de São Paulo, além da habilitação profissional como corretor de seguros pela Superintendência de Seguros Privados. Fora do lado profissional, ele também é praticante de jiu-jitsu, onde já conquistou títulos brasileiros e mundiais, pratica judô, toca violão e gaita, fala diversos idiomas, gosta de cavalos e carros e atualmente está em formação para obter licença de piloto privado. Ele abriu sua primeira empresa em 2015 sozinho, estruturando tudo do zero, e hoje o grupo da empresa somado já possui mais de 550 colaboradores. Eu já perdi o ar aqui da apresentação. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente conversa, então bora pro papo. Seja bem-vindo, Lúcio. E uma coisa, antes de falar, o Guilherme ficou umas 3 horas para reduzir tudo isso que ele falou agora, né? Que é muito mais coisa. Obrigado, Jean. Obrigado, Rodolfo. Prazer estar com vocês aqui. Vamos levar esse bate-papo Legal, aí, falar um Lúcio. pouquinho de história aí, falar um pouco de importação, China e vamos lá. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado, vai nosso. ser muito bom mesmo. A gente tem um monte de pergunta pra fazer. E até uma frase, poxa, o Guilherme, ele ia falar uma frase, eu falei, fala. Ele falou assim, de Minas pro mundo, né? É, literalmente, né? Fala isso, a frase é boa, né? Realmente, De fato, nesse né? tempo aí, acabei rodando bastante aí nas viagens, idas e vindas pra China, né? Então, saí de uma cidade bem pequena, no sul de Minas Gerais, Santo Antônio do Amparo, uma cidade muito pequena, o foco lá, basicamente, o café, que é muito forte na cidade lá, tem alguns grupos grandes lá, mas uma cidade bem pequena, que é aquela típica cidade do interior, que todo mundo conhece todo mundo, mas que foi muito legal.
ter rodado bastante. Sempre bom voltar pra lá, né? Então tenho bastante conexão com minha família lá, amigos pra lá. Então vou com ainda mais que eu rode bastante, né? O Brasil, o mundo aí a trabalho, a passeio também, eventualmente. Mas sempre bom voltar pra lá, pras raízes, pra lembrar um pouquinho da história. Ah, legal. Bacana. E a gente tava vendo, né? Você já tem 15 anos que você vai pra China, é isso? É esse tempo mesmo? Isso, desde 2014, na verdade. Foi a primeira vez que eu fui pra China. Então, como eu falei, eu sou do sul de Minas, dessa cidade bem pequena no sul de Minas. Fui pra Uberlândia fazer faculdade. Então, sou formado em Relações Internacionais na Federal de Uberlândia, na UFO. E de lá, apareceu uma oportunidade de eu ir pra China trabalhar lá. Então, logo depois que eu formei, fui pra lá em 2014, fiquei por um tempo lá. Ah, você foi pra morar. Então, a princípio, você foi pra morar e trabalhar. Eu fui, por uma oportunidade que apareceu lá na empresa, que hoje eu sou sócio, né? Então o negócio começou lá. Então a gente fez o caminho inverso. O primeiro negócio do grupo é China Link, então começou lá na China. Meu sócio morou mais de 12 anos lá. Então eu fui pra lá pra trabalhar na empresa lá, nessa empresa que ainda estava na China. Em 2015 eu vim pro Brasil, vim pra Santos, né? Sem nunca ter vindo pra cá, então uma curiosidade legal também. Eu vim pra Santos direto, né? Sem conhecer ninguém, uma vinda direta, pra abrir o escritório da empresa aqui. Então foi quando eu entrei como sócio do negócio e de lá pra cá bastante coisa aconteceu, né? Então uma empresa que já existia essas operações lá na China, mas que não estava no Brasil ainda. Então eu vim fui responsável por trazer a empresa pro Brasil na época, abrir o primeiro escritório. Inclusive aqui no centro de Santos, a gente ficava na época, na Praça Antônio Teles, aqui em frente ao prédio do ICMS ali. E de lá pra cá bastante coisa aconteceu, a gente foi abrindo outros negócios, as coisas foram evoluindo e acabam tomando outros rumos também aí. Tá. Uma coisa, e desde pequenininho você, tipo, sonhou em ser especialista em logística, assim, tudo, ou como que aconteceu? Foi bem novo, assim, eu diria que eu devia ter o quê, uns 13, 14 anos, assim, olhando na internet, naqueles guias de profissão da UOL. Um dia eu tava mexendo na internet, ele bem novinho, né? Eu falei, pô, vou ver o que eu vou ser quando eu crescer, né? Eu comecei a olhar lá, relações internacionais. Falei, o que é isso? O que isso faz? Né? Eu passei um pouco pelo comércio exterior. Então, foi dessa pesquisa, de um dia inesperado, assim, pesquisando na internet, num guia de profissões, eu vi o nome ali, me interessou. E depois disso eu comecei a pesquisar um pouco mais, fui despertando para esse algo, eu quero algo lá fora, vamos dizer assim, né, de uma forma ou de outra. E me graduei, então, me inscrevi, então fui para fazer Relações Internacionais. Claro que, talvez até com a grande maioria dos estudantes de Relações Internacionais que vão pro curso com uma cabeça muito mais, uma vertente muito mais política, talvez. Então, do lado mais das relações entre estados, né? Então, eu quero ser diplomata, eu quero trabalhar na ONU, na OMC. Eu também, sim, entrei fazer o Instituto Rio Branco, né? Que é o curso que você faz, o concurso para ser um diplomata em Brasília e tudo. Eu entrei muito com essa cabeça. E durante o curso, eu fui aproveitando e conhecendo um pouco de tudo, né? Desde os idiomas, grupos de estudo, vendo bastante coisa. E lá no curso eu tive a oportunidade de entrar para a empresa júnior lá do Instituto e do curso, né? Que já fazia planos de negócio. Era um instituto de economia lá na Federal de Uberlândia, uma empresa júnior antiga lá, que é uma empresa júnior, é uma empresa organizada por estudantes, sem fins lucrativos, que presta serviços profissionais, orientada pelos professores, né, mas com serviços mais abaixo por não ter fins lucrativos, mas que... então, essa empresa já era mais antiga lá no Instituto de Economia, que era um curso mais ainda antigo. Ainda existe essa empresa ou outras assim? Tem também, sim. Sentido? Então, ela começou muito focada no curso de economia lá, fazendo plano de negócio, pesquisa de mercado. E o meu curso era recente, eu fui a 4ª turma lá do curso. Então, a gente entrou para essa empresa e criou a diretoria de projetos internacionais, para trazer um pouco desse internacional para lá. Então, Legal. começaram os primeiros planos de importação, planos de exportação, mini cursos de como importar, como exportar, que a gente dava tanto para os alunos do curso lá, pessoal da faculdade, quanto para pessoas de fora da faculdade também. E daí a gente começou a estruturar, eu comecei a tomar cada vez mais gosto e entrar mais nesse lado mais empresarial, né? Mais privado, vamos dizer assim, do comércio exterior, das relações internacionais, que é mais a importação e a exportação. Então foi daí que onde começou tudo isso. Tá. Então você saiu do interior e foi pra Uberlândia? Isso. Ah, tá. Em Uberlândia, foi gostoso lá?
O tempo que você Uberlândia passou é lá? bem gostoso, cara. Morei por 4 anos lá, o Triângulo Mineiro foi muito bem recebido lá, foi fantástico lá. Inclusive, curiosamente, a gente tá indo pra lá, né, no evento agora. A gente tem feito rodadas de eventos, né, sobre importação. Então, focada muito em novos importadores. Então, a gente tem rodado o Brasil inteiro em um evento que a gente escolhe algum um local de eventos ou algum hotel com um local de conferência. E faz um dia de palestra, geralmente, sim. E, curiosamente, nesse mês, né, nessa semana, a gente vai fazer lá em Uberlândia. Então vai ser legal pra rever algumas pessoas. Eu até mandei mensagem pro pessoal lá da empresa indo pra visitá-los lá. Então vai ser bem legal. Então Uberlândia é um lugar que eu até hoje tenho com muito carinho, assim. E gosto bastante. Não é tão perto da minha cidade também, dá uns 530 quilômetros. Mas é bem gostosa a região ali do Triângulo Mineiro. Ah, legal. Gosto. Você falou de importação, palestras de importação. Vocês ajudam as pessoas que queiram importar isso? Isso, a gente tem diferentes nichos de atuação, né, de níveis, mas a gente atende tanto empresas que querem começar a importar, então a gente geralmente dá um caminho de... Inclusive essas idas e vindas para a China estão diretamente ligadas a isso, então a gente promove essas missões empresariais para levar os empresários aqui do Brasil lá para a China para buscar produtos para importar. Então um dos caminhos que a gente faz é essas missões para quem quer comprar da China. E hoje a gente é referência nesse serviço, né? A gente é empresa hoje, a maior delegação, né? A gente foi agora em abril, maior delegação de empresários lá na feira, na maior feira do mundo, que é a Canton Fair, a feira de Cantão, que acontece em abril e outubro na China. Então a gente ajuda o cliente desde a preparação para a feira, o pré-viagem, o durante a viagem, que é ajudar nas negociações, ter um treinamento, ter um ambiente de networking lá, empresários, imagina, 400 empresários do Brasil inteiro, de mais diferentes ramos. Então tem muita conexão que acontece ali também. A gente agenda visita em fábricas lá, para eles terem experiência de conhecer uma fábrica chinesa, além de questões culturais para ter um pouco do dia a dia, cultura, culinária, um pouco do dia a dia da China lá. Então, a gente ajuda sim, então, essas empresas que estão querendo começar a importar, seja levando eles lá para a China e voltando da China, ajudando nas negociações para concretizar o negócio, ou, não quero ir para a China, a gente ajuda também a buscar produtos. Quero buscar kit de microfone, por exemplo, lá da China para distribuir isso aqui no Brasil. A gente tem uma equipe na China e no Brasil pra... Sua equipe consegue procurar o que a pessoa tá precisando. Também. Então, eu tenho uma demanda de cadeira de escritório, de kit de câmera de gravação, kit de iluminação, o que precisar, né? Hoje, a gente vê que tudo vem da China, né? Então, a gente consegue ajudar a empresa a buscar isso pra ela lá, cotar com o fornecedor e, mais que isso, entender quanto que isso vai chegar na porta dela. Com impostos, custos de frete, despesas portuárias e fazer depois toda a operação. Então, a gente atende, resumindo, os clientes que estão querendo começar a importar, mas também cada vez mais empresas que já operam para melhorar e otimizar a sua operação. Então, desde melhorar gargalos logísticos, né, de encurtar, ter mais eficiência no processo logístico ali, questões tributárias. Então, a gente tem operação com benefícios fiscais, né, então, de Santa Catarina, Lagoas, e questões para reduzir, questões de classificação fiscal, para ver a melhor maneira de fazer a importação do produto, ver se está certinho para ver estratégias para redução de custos para o cliente. Então, a gente atende tanto empresas que estão começando, quanto empresas já maduras também que querem otimizar o processo. Tanto na importação, mas também na exportação. Legal. Lúcio, assim, qual é o perfil das pessoas que costumam ir para a China, dos empresários? Por exemplo, eles já vão sabendo o que eles querem, ou existe alguém que chega assim, fala, eu quero começar a importar alguma coisa da China? Porque, de fato, parece que é algo que dá muito dinheiro. Existe pessoa assim? Tem os dois. Que vai sem saber o que quer comprar? Tem os dois perfis. Tem empresas consolidadas, né, que estão acostumadas a comprarem no mercado nacional aqui, de indústrias nacionais, ou comprar de importadores, né? Eu compro de alguém que importa. Eu quero ir lá para comprar da fonte. Então a gente tem esse perfil, eu trabalho no ramo X, então ramos muito fortes, como autopeças. Tem muito clientes de autopeças, clientes de academia, então produto máquinas fitness e por aí vai. Tem crescido muito. Produtos pet, produtos para animais, né? A gente, então, tem empresas já nichadas, já sabe muito bem o que vai buscar lá na China, mas tem muito o empresário que, eu quero abrir um novo negócio, eu quero ver oportunidades. Então acontece também dele lá, e lá ele acaba vendo um pouco de tudo, né? A gente sempre direciona você ter pelo menos um norte, assim, uma ideia do que você quer fazer. E, claro, estar aberto para o que a China tem para te mostrar, né? Porque realmente é muito grande, né? Muita coisa.
Se você anda sem nenhum um horizonte ali, né? Um nicho, por mais amplo que seja, mas um direcionamento, você acaba andando muito, vendo muita coisa e não Sem acaba não. saber o que... Você fica tão deslumbrado e tão maravilhado com aquele universo gigante ali que acaba não acontecendo, né? Então a gente sempre direciona, mas é um dos papéis que a gente faz, né? Nesse caminho, né? É dar esse direcionamento, nessa preparação pra ir pra lá, trocando essa ideia até nesse. Então antes você já pergunta mais ou menos pra pessoa assim, você sabe pra quê, o quê, dá uma orientada. Exatamente. Então a gente Legal. procura ser bem intencional, né, nessa ida pra realmente preparar. Então tudo que a gente leva esse grupo grande, né, mas vai uma equipe grande da gente também. Então a gente leva uma equipe e os mentores, né? Então nas idas pra China eu atuo como um dos mentores lá pra acompanhar um grupo de empresas. Então eu sei que eu vou acompanhar tantas empresas. Eu vou ser responsável por fazer uma reunião com cada uma dessas empresas, entender o que ela tá buscando, dar alguns direcionamentos, preparar e já ir focado em dar esse acompanhamento direcionado pro que ela tá procurando. E como é o chinês pra fazer negócio? É fácil, tranquilo? É bem diferente a cultura, né? Então, eu falo que nesses anos aí que eu já lido com eles, né? A gente fala que eles estão querendo fazer negócio, né? Especialmente nessa época de feira, eles estão muito abertos a fazer. Mas é importante algumas malícias ali, alguns cuidados que a gente fala, porque muitas vezes o chinês, um dos principais pontos que a gente fala, né? Que o chinês ele tem muita dificuldade em falar não. Então, então ele não quer perder negócio, ele não quer se desgastar contigo. Então, em algumas situações, eu quero que você faça esse microfone com tal acabamento. Quero que você pinta de tal cor. Ele vai falar, beleza. Beleza. Mas você pode manter o mesmo preço? Aí é onde entra a questão, né? O pessoal fica esfolando muito o preço, negociando, barganhando muito. O que é importante, negociar e tudo, mas não quer dizer que um produto que você negociou tanto, ele vai entregar na mesma qualidade. Então aí é onde acontece os desvios, né? E essa é a importância também de um dos trabalhos que a gente faz lá, que é o controle de qualidade. Ficou pronta a mercadoria, a gente manda um inspetor lá na fábrica para ver o que foi produzido, para ver se tá realmente na qualidade que foi pedida. Então, senão ele vai ver maneiras de, eu pedi esse copo aqui para você. Ele vai ver maneira de talvez fazer um copo com uma borda mais fina para usar menos material. Então é nos detalhes. Porque tá tentando dificultou um pouco. Ele vai ter dificuldade de falar, não, você me entrega esse copo nesse preço? São $2. Faz 1,50. Beleza, beleza, ok. Então a gente fala que uma frase que eles falam muito no problem, né? Então, sem problemas. A gente fala que muitas vezes na China, no problem significa big problem. Então é um dos alertas que a gente sempre dá pro pessoal, né? Barganha, negocia, mas sempre tem essa cautela de... Porque não tem milagre, né? Não tem... Sim. Então, um cuidado que deve se ter ao negociar com o chinês, né? E eu tava vendo algumas reportagens, né? Geralmente é igual você mencionou, o pessoal vai na feira, os chineses vão lá, faz bastante negócio inicialmente, mas depois combina pra visitar a fábrica. É comum também. Então a gente... É um dos trabalhos que a gente faz lá, né? Vou na China, visito, negocio com o fornecedor no stand lá, na feira, durante o evento lá. Eu gostei muito desse fornecedor. Eu posso tentar ver, se for perto a fábrica lá da feira, ver, ou se eu tenho mais dias na China, né? Se for preciso pegar algum avião, se eu achar que é um negócio quente, é legal mesmo, é interessante para você ver a estrutura dele, ter uma confiança maior, melhorar uma relação com ele também, né? Então é algo interessante também. Não é obrigatório, eu diria, que eventualmente a gente pode fazer isso por você também. Geralmente é um dos trabalhos que a gente faz, né? Que é uma auditoria de fábrica que a gente fala. Então, antes de começar um negócio com a China, com o fornecedor, a gente geralmente manda um inspetor nosso lá para ver a fábrica, se ela tem a estrutura que ela fala que tem, o quadro de funcionários, maquinários, licenças. E nisso a gente já viu de tudo, cara. Desde casos... Já aconteceu do cara falar que tem um monte de coisa e... Já aconteceu de chegar e ser um terreno baldio. Nossa. Então, ele falou, tava se vendendo como uma mega indústria, uma mega fábrica, que no fim não existia. Ou chegar e ser um terreno, uma área residencial. Não existia também. Então, mas aí o cara ia fazer o quê? Qual a ideia? Não sei. Porque como é que funciona na China? Você geralmente paga pra começar a produção. Então, todo pedido, especialmente uma primeira compra, né? Depois que você já vai aumentando a negociação, a frequência de compra, você pode mudar isso e tentar melhorar. Mas você geralmente paga 30% do pedido pra começar a produção.
e os 70 ao final da produção, antes da carga sair da China. Então você paga tudo antes de sair. Então imagina que eu vou comprar $100 mil de produto, ou $10 mil, vamos simplificar pra deixar mais baixo. Eu vou pagar Vai ter que jogar 3 mil 3 lá mil de pra cara. começar a produção de cara. E muitas vezes é nesse 3 mil que ele some com o seu 3 mil. Caramba! Já ouvi muita coisa nesse Daí o sentido. que fala lá, aquela frase lá, o negócio da China acaba sendo... É, e o pessoal se deslumbra, né? Então, até o pessoal pergunta muito pra gente, né? Qual que é um erro grave, assim, uma situação que que você viu na prática, assim, alguém realmente tendo um problema sério, né? Foi um caso parecido disso, né? De que um cliente que ele foi me procurar depois que já tinha dado problema. Mas o que aconteceu? Ele foi comprar polietileno, que é um produto pra indústria plástica, né? Então, é um produto de plástico que você joga nas máquinas lá, aquece e põe numa forma e vira um microfone, vira um produto de plástico. Então, um dos produtos químicos lá que é um polietileno, PE. Ele encontrou um fornecedor na internet, negociou, achou um preço maravilhoso, uma proposta milagrosa, pagou os 30%, pagou os 70%, pagou o frete, embarcou a mercadoria, chegou aqui, abriu o container, areia dentro do container. Nossa! Mais de $20 mil brincando aí nesse processo. Então é muito... A gente fala que não tem milagre assim, né? E falando de China, é muito importante ter alguém lá, né? Então, Pra, não é pra só ver. no Brasil que tem, tipo, estelionatário. Assim, Acontece. nem Ah, lá. mas pelo menos ele teve areia, né? Hoje em dia até o preço... Fazendo uma obra lá, areia, o preço da areia tá meio caro. Então nesse caso foi extremo... Aí ele abriu uma quadra de beach tênis. Então... Então, ou um caso de que a pessoa travou aí, né? Então, ela, nesse primeiro pagamento. Então, $10 mil, paguei os $3 mil. Depois que eu paguei os 3, eu continuo falando com o fornecedor, ele some. Você não consegue falar com ele mais. Então, por isso a importância dessa auditoria antes de começar o negócio. Então, por isso que isso você faz. Sim. Aí gente você, fala- se contratar você consegue É, a gente fala... evitar isso daí, né? Com certeza. Tanto nessa questão da fábrica, né? Pra ver realmente uma questão de idoneidade, pra ver a estrutura, se a fábrica existe, ver se ela tem tudo que ela fala que é e se ela existe, né? Então, pra não pagar no escuro e a empresa sumir. Ou, eventualmente, ter algum problema de divergência de qualidade. Que é mais eu fiz auditoria, mas não quer dizer que a empresa existe, que ela tem estrutura, que ela vai me entregar o produto da forma que ela combinou. Seja por uma questão de má fé, como esse, né? Seja numa questão de descuido, falta de alinhamento. Então, por isso que a gente faz também, além dessa auditoria de fábrica, um controle de qualidade, um QC, que a gente fala, o Quality Control, que é uma inspeção. Ficou pronta a mercadoria, a gente manda um inspetor na fábrica para ver se o que foi produzido é o que você comprou. E nessa inspeção, a gente já viu de tudo também, de chegar lá e ser um produto com uma qualidade totalmente diferente. O exemplo do copo lá, o copo você... É, um exemplo que tem a ver até com copo, um exemplo que eu cito muito. Depois eu falo uma coisa. É um cliente que foi comprar, por exemplo, squeeze. Um cliente que importa squeeze, garrafa térmica, né, para academia. E o mercado dele é muito específico para garrafa preta e cinza. Então ele importou um container de garrafa preta e cinza. O fornecedor estava com um estoque parado lá de garrafa colorida, mandou a parte de trás do container, sei lá, uns 15, 20% do container de garrafa colorida. Chegou aqui, ele teve a surpresa, né? Então não foi feita a inspeção. Aí foi brigar com o fornecedor aí, não, mas colorida é mais bonita, mas... E depois que... é mais bonito. E depois que chegou, não tem como pensar, né? Vamos mandar de volta, pagar um frete de volta. Então, esse é um caso. Ou um caso de cliente que foi importar produto químico também. Era ampola, né? Com produtos químicos. Chegou ampola com água. O cliente foi importar roupa e... tamanho lá é diferente, né? Então chegou roupa tamanho de criança, tamanho de boneca, por falta de uma inspeção. E até, às vezes, um caso que acontece, por exemplo, e aconteceu com a gente uma vez, só que não era para importação. Sempre cito esse exemplo, né? Quando a gente vai pra feira, pras missões que a gente promove, a gente dá uma mala lá na China pros clientes levarem pra feira, pra não ter que ficar carregando mochila. Então eles vão dando com a malinha na feira, vão jogando os catálogos e tem a nossa logo lá nessa mala. E a gente pede sempre com bastante antecedência pra evitar problema e tudo, né? Um dos lotes que a gente pediu, a logo da nossa empresa veio de cabeça pra baixo. Então não foi maldade, má fé, né? Então Sim, imagina como se coisa na fabricação, tivesse acho vindo que aqui deu a hora do pod de cabeça pra baixo. E, pô, não Alguém funciona, colocou né? na máquina errada ali. Exatamente. Então a gente viu a tempo, voltamos com eles, corrigiram, mandaram e deu tudo certo. Mas é um tipo de coisa que é muito fácil acontecer na China. E que, de novo, não é má fé, né? É uma falta de cuidado, algum problema ali. Mas que
a importância dessa inspeção de qualidade, pra você não comprar gato por lebre, que a gente fala, né? Pra você não ter uma surpresa desagradável, porque depois que chega aqui, não tem como você pensar em mandar de volta ou coisa do tipo. Talvez isso aconteceu no Jovem Nerd. Porque o Jovem Nerd, ele fez um jogo. Uhum. Aí eu até comprei, faz 2 anos que eu comprei e ainda não chegou. Não, mas isso daí já era... Não, tá alguns meses atrasado, mas eles estão explicando por quê. Um dado que eles iam fazer, aí eles falaram, ó, eu quero esse tipo de dado. Vocês fazem? Não, fazemos, tal. Aí, lá na China mesmo, né? Faz, tal, faz. Aí quando eles vieram com o dado, era um dado completamente diferente e simples. Aí falou, não, esse daqui não posso. A gente ofereceu esse, a gente vendeu esse dado, não aquele ali. Aí eles vieram com meio termo. Não era com uma... Ficou bonito, mas não é igual o primeiro. Mas ficou bonito e eles explicaram pra gente tudo. Tudo ok, mas é isso que você falou. Mas a sorte deles é que eles inspecionaram e viram antes de começar pra... Essa é a importância. E é um caso parecido também, né? A gente fala que não é porque um primeiro pedido veio certo que o segundo vai vir certo também. Então, a gente fala que não dá pra generalizar, mas com a prática a gente vê que acontece bastante, falando em China e falando em prática de negócio com a China. A gente aqui no Brasil, Europa, Estados Unidos, é mais comum, cada vez mais, você como um fornecedor, você ter o seu cliente próximo de você querer agradá-lo, você melhora o atendimento, você melhora a qualidade, você vê maneiras de dar um brinde, dar alguma coisa. Então a gente pensa muito no longo prazo. O chinês, muitas vezes, ele é muito imediatista. E vê maneiras de tentar economizar centavos aqui na primeira compra, o que acaba deixando um pouco de lado essa relação comercial. Então, um cliente, por exemplo, foi comprar controle de ar-condicionado. E o botão central do controle lá era de borracha, num material macio, legal, bonito. Ele fez um primeiro pedido, veio tudo certinho, botão tranquilo e tudo mais. Num segundo pedido, sem falar nada, o fornecedor foi e trocou para um botão de plástico. O que ele ia economizar isso? Pouquinho, né? Centavos. Mas que, por falta de uma inspeção, a qualidade acaba... Então é muito importante essa... Às vezes a gente fala também, né? Além dessa dificuldade de falar não, o chinês às vezes faz algumas escolhas por você e não te fala. Então é importante esse acompanhamento de perto lá, né? Principalmente falando em China. Então a gente fala que gente é acostumada a importar da Europa, Estados Unidos... não costuma ter alguns problemas que você tem quando você fala de China. E tem muitos motivos para isso, né? Seja a distância, o fuso horário, a cultura, a língua. Tudo isso dificulta, né? Então de novo, a China tem muitas oportunidades, mas é importante ter esse acompanhamento mais de perto, mais próximo lá, pra você ter segurança e você não ter surpresas quando a mercadoria chegar. Mas eu vou perguntar uma coisa que fiquei preocupado depois. Não, então é assim, o governo brasileiro, como não é um ou outro, são vários casos. O governo brasileiro não pode falar com o governo chinês, pô, ajuda aí, né? Porque vocês estão enganando o povo brasileiro aqui. É uma questão, de novo, não é sempre, né? Eu falo isso por prática, por um relato, eu diria, até empírico, assim, né? Não vou falar em cima de um estudo que foi feito, eu falo de vivência, de ter lidado com muitos processos. Eu vi isso, lidando com muitos processos, né? Não quer dizer que sempre vai ser assim. Mas é uma questão, pelo tudo que eu vejo, uma questão muito cultural, né? Que é difícil você mudar uma mentalidade enraizada de milhares de anos. Então, não sei se seria um ponto de um direcionamento político que mudaria. Resolver isso, né? Então, Eu ia te perguntar, questão de qualidade, essas coisas. Eu sei que também eles fazem coisas muito boas. Com certeza. Tá vindo muito carro chinês agora aqui pro Brasil. E até tá barateando o preço. E os carros estão vindo com uma tecnologia absurda. Com certeza. O que você acha dos carros chineses agora? Esse é um ponto que realmente balanceia esse lado de dar problema na China. E o que acontece muitas vezes na China, eu vou citar alguns exemplos para ilustrar isso, né? A China, então, é fato. Inclusive, quando eu fiz Relações Internacionais, né? O meu trabalho de conclusão de curso TCC, foi... o TCC, minha monografia, né? Foi em cima disso, né? Falar de como tem aumentado o número de patentes na China e como tem aumentado a inovação. Então, a China tem melhorado cada vez mais a qualidade dos seus produtos e sendo cada vez mais inovadora e sendo cada vez mais melhorando isso, né? Tirando aquela visão do Xing Ling, né? Que é um produto barato, de má qualidade
e produzindo cada vez mais produto de alta tecnologia que bate de frente tranquilamente com a Europa e Estados Unidos. Então você vai ter uma Apple, né, um iPhone que é desenvolvido na Califórnia, mas feito na China. Todo o material é chinês, A Huawei, né? então muita coisa é impecável. Então eles melhoraram muito a qualidade. Hoje a China bate de frente e melhorou muito a qualidade. O que acontece? Você que escolhe, você que tá comprando, você escolhe o que você comprar. Tem a qualidade a qualidade F. E isso já vi na prática lá, acompanhando o cliente lá na China, né, na feira. Estava vendo, por exemplo, itens de iluminação. Painel de LED, coisa para empresa de iluminação. Cliente nosso. A gente estava visitando um stand lá. Quanto que custa esse lâmpada de LED aqui? O fornecedor viu, custa tantos dólares. Aí ele olhou um pouco e tudo, viu? A gente anda geralmente com uma bandeirinha do Brasil assim, né? Viu a gente falando uma língua diferente. Vocês são brasileiros? Não, é de vocês? Essa outra aqui, ó. Essa aí é padrão americano, padrão europeu. Então o próprio chinês já sabe que o brasileiro, ele vai lá e compra o mais barato possível. Então, mas se você quiser, vai ter o padrão americano, o padrão europeu, ainda assim, um preço melhor do que qualquer lugar do mundo, né? Então, muitas vezes, o reflexo do que isso tem mudado também um pouco do público, né? Tem chegado coisas melhores aqui. Exemplo disso estão os carros, que estão vindo cada vez mais tecnológicos, cada vez melhores. E em todos os ramos tem chegado cada vez mais, seja em eletrônicos, né? Fones de ouvido, vários itens. Os próprios celulares, né? Da Xiaomi, várias outras... Estão bem avançados, né? Enfim, impecável aqui, né? Tem vindo com ótima qualidade. Mas vai ter o baratíssimo lá também que vai entregar qualidade inferior e não vai entregar o que o outro entrega. Mas se você quiser, você vai ter um carro, um produto, tudo em alta tecnologia e com qualidade muito boa. Então a China evoluiu sim nisso, em qualidade, em tecnologia e em produto bom, não só brigando por preço. O carro eu vi que tem qualidade, porque a gente pegou um Omoda 5, chinês, é impecável a construção dele. Não, tem chegado. Até... E inclusive... Daí ele fala assim, eu estive na fábrica lá. Não tem fábrica. Não, mas carro realmente é um dos ótimos exemplos, né? Até a chave reserva é igual à chave principal. Aqui não, né? A chave reserva do carro brasileiro é inferior, você tá lá só pra você ligar, né? Não, mas é igualzinho a chave. Não, tem muitos produtos, assim, e a gente vê muito nisso na própria feira, né? Então, vários setores, assim, que é da China, não tem como fugir. Placa solar, você vai importar da China, você vê várias empresas do mundo inteiro, né? Canadian, referência da Canadá e tudo, é feito na China. E cada vez mais o setor que tem crescido lá, que é de AI, robótica, os humanoides, que a gente fala muito, né? Tem evoluído, assim, assustadoramente. E muito, muito, muito legal. Os drones, né? Então, a DJI, né? Que é a maior fábrica, a maior marca de drones, seja drones agrícolas, que tem aumentado também na parte do agro, sejam drones profissionais para filmagem, para várias questões, é China. É tudo tecnologia da China que vem de ponta e é fantástico. Uma área... Uma coisa, Lúcio, você falou de tecnologia, que eles estão com bastante tecnologia lá. Só que eu ouvi um documentário recentemente que falou que eles não têm muita tecnologia lá. Eles copiam a tecnologia dos outros países e implantam lá. Eles, copiam. Será que é só cópia ou... Porque eles não inventam praticamente nada lá, né? Tanto que alguns chineses, os cabeças, meus chineses, vão pra fora da China e trabalham em outros lugares, em outros países, né? Isso... reflete, sim. Então, é uma prática. Os chineses são ótimos em copiar. Tanto para se desenvolverem, quanto você vê algumas aberrações descaradas, assim, de um carro lá, andando na rua, assim. Fala, mas esse carro aqui não é igual ao carro de tal marca. Aí você vê um carro igual de uma marca conhecida da Europa, um Volkswagen da vida, uma BMW, eles só que uma marca chinesa. Então eles são em tudo que você vê, né? Eles só copiam, né? E fazem o nome, o nome parecido, né? O nome chinês, assim, aquelas cópias, assim, do iPhone, iPhone, umas coisas assim, né? Então, notoriamente, há muito tempo, eles sempre foram muito bons copiadores. Mas isso tem aumentado também, tem melhorado nesse ponto de inovação, né? Que foi o que eu falei, deles mesmo se desenvolverem. Por mais que eles continuam copiando,
e visto muito, bebido muito da água de fora, de outros lugares, eles estão começando também. Em alguns setores, assim, que você vê, eles têm desenvolvido algumas coisas diferentes também, especialmente nessa parte de tecnologia, de AI, robótica. Você vê, não, esse aqui é daqui mesmo, né? Não vi nenhum lugar fora ainda. Ou eles pegou a ideia de algo de fora, alguém que tinha uma coisa legal, aprenderam e fizeram algo melhor até. Então, às vezes, Aperfeiçoaram. um celular com uma câmera melhor ainda, um drone mais preciso ainda, e assim por diante, né? Então, eles têm, sim, dado alguns passos a mais nessa frente, por mais que eles copiem bastante. Eu vi tem portas de carro, por exemplo, chineses, que daí eles falam, tal coisa é igual, é idêntica à do Mercedes, tal coisa, eles olham e... mas não estão errado não, se... Não é? Eles copiam e fazem... Tá bom, tá bonito, né? Mas eu ia te perguntar uma coisa. Você morou um tempo na China, né? Uhum. E que diferença na mentalidade dos negócios entre que você viu entre chinês e brasileiro que mais te impactou nos negócios hoje da sua empresa? Foi um pouco disso que eu falei, né? Que eles são... Você tem que ter... Eles são muito pró-negócio, então eles vão fazer de tudo pra fechar o negócios. Eles prezam muito pelo guanxi, que eu falo, né? Que é o relacionamento, essa proximidade. Então, muitas vezes pra você fazer negócio com o chinês e aprofundar e avançar um pouco mais, muitas vezes você vai ter que almoçar com ele naquelas mesas redondas lá, levar uma comida, vai te levar pra comer uma comida típica lá, pra tomar uma cerveja, um baijiu, que é a pinga dele, a cachaça do chinês. Não é saque, não. Saque é japonês, né? O baijiu que é a cachaça de arroz. Se falar saque, eles vão ficar até bravos. Não faço mais negócio com você. Então, essa questão da proximidade é um povo um pouco fechado inicialmente, mas depois que você consegue a confiança, diferente do brasileiro que é mais aberto, né? Então você vai ver um pouco disso. E eles se adaptam muito fácil, né? Sejam em copiar as outras empresas, mas questão, por exemplo, de costumes de negócio, de relação mesmo, assim. A gente brasileiro, né, muito caloroso, o latino, né, o brasileiro, de chegar abraçando, beijando, lá é um cumprimento de longe, assim, né? Mas pra fazer negócio, estão acostumados eles a ligar, pegam na mão e vão ali, fazem, e vão se adaptando pra isso, né? Mas é uma diferença, assim, geralmente é uma relação mais o brasileiro já chega com tudo, assim, já vai aproximando. Lá, geralmente, eles são um pouco mais fechados de início e você vai abrindo uns poucos. Legal. Diferente de alguns que, pra se conectar com o ocidental, eles de início já estão um pouco mais ligeiros ali, já chegam um pouco mais junto, brincam com alguma coisa. Eles vão falar sempre, Brasil, futebol, Ronaldinho, Neymar. Eles falam assim, pegam esses nomes assim que são marcando, Brasil, que é... Aí você tem que falar, às vezes ele não entende Brasil, né? Fala, Baxi, que é o Brasil em mandarim. Como que Brasil. É Baxi. Baxi? Eles falam Baxi lá? Baxi. Brasil é Baxi. Então, a gente anda muito com a camisa do Brasil, com bandeirinha assim, Brasil, Baxi, futebol, Neymar. Então, eles associam muito ao futebol. É uma então, coisa que chega... Eles lembram bastante do Romário, baixinho. E hoje em dia, né, tem outra pergunta aqui que eu separei, aqui, ó, com tanta instabilidade cambial, porque tem frete, tem uma série de coisas. Uhum. Como que vocês trabalham com estratégia, assim, realmente não sei como funciona, é isso que eu queria entender. Uhum. Porque você compra um produto lá na China por X valor. Vocês já têm sabem tudo o preço, como que vai chegar aqui no Brasil, o valor que a pessoa vai ter que pagar, o empresário vai ter que pagar mais? A gente sempre trabalha com o que a gente chama de uma projeção de custo, né? Que é uma simulação de importação. Então a gente vai primeiro entender, seja indo pra China, seja a gente fazendo a busca, montar um pré-pedido de compra, a gente vai classificar esse produto, né, para ver os impostos. Então, muita gente acha que na importação, falando de importação formal, né, não é aquele imposto padrão, seja de 20% ou de 60%, que você paga quando você vai comprar da Shopee, comprar por pessoa física, né? Na importação formal, são vários impostos ali, varia de acordo com o tipo de produto, o NCM, que a gente fala, né, um termo técnico. Então, a gente vai classificar o produto, ver quais as alíquotas, a gente vai calcular o frete, se o produto é mais volumoso, menos volumoso, levantar despesas portuárias, fazer toda uma simulação ali de falar, nessa importação você vai investir um valor total de tanto,
e cada item vai chegar por tantos reais na sua porta a previsão. A gente sempre direciona pra, coloca uma margem de gordura, tem em mente que pode oscilar o dólar para baixo ou para cima. Alguns clientes a gente faz mais nesse feeling de alertá-los e ele se planeja, colocando um horizonte assim. Dependendo da operação, é possível também, comum, fazer o que a gente chama de hedge, que a gente consegue travar o câmbio e você tem uma previsibilidade maior de variações cambiais. Mas, a não ser que aconteça uma coisa muito diferente assim, né? As pessoas nem sempre, especialmente numa primeira importação, não é tão comum. Né? Então, geralmente coloca ali, tem um pouco, mas você acaba jogando um pouco no custo ali, no que pode acontecer. Eventualmente você se beneficia, e eventualmente você... Que são 2 momentos, na verdade, o câmbio, né? Que você paga 3 momentos principais. O dos 30% que eu falei, para começar a produção. Depois de uns 30 dias, que é uma produção na China, você paga os outros 70%. Mas porque nessa brincadeira aí de um mês o dólar varia pra caramba. E depois... Ou o cara... Pode ser bom, né? Que o dólar caiu pra abaixo, caramba, né? Então, e depois de mais uns 40, 60 dias, quando a mercadoria chega aqui no Brasil, você paga os impostos em cima de um novo dólar também, que é o dólar daqui. Aqui os impostos é em cima do... Dólar do dia, que a gente chama do registro da importação, da DI que a gente fala, ou do INPE. Caramba. Então, são esses 3 momentos que vai ser de acordo, geralmente, com o dólar do dia. Os 30% para começar, os 70% dos produtos para embarcar, e quando chega, você paga o imposto em cima do dólar do dia de quando chega. Esse é o serviço que a Process faz. Isso, então a gente faz toda essa parte inicial de ajudar o empresário a buscar o produto, de fazer esse estudo, de viabilizar, e depois de operacionalizar tudo isso, tanto com frete internacional, de trazer isso da China para cá, para o Brasil, por navio ou por avião, container fechado, ou parte de um container, a gente tá acostumado, então muita gente que começa a importar, né, então, preciso trazer um container inteiro? Não, você pode pagar um proporcional, parte de um container. Uma parte acho que é NV, ó. Chama, é um do serviço, mas a gente chama de LCL, né? Que é o Less Than a Container Loading, que é um processo que a gente faz lá. A gente atua como uma NVO, né? Que é um agente que fraciona um container e vende uma parte. Então dentro do container fica dividido um monte de mercado. Mas existe um pedido mínimo, por exemplo? É uma pergunta muito comum também. Eu quero importar. Tem uma quantidade mínima, um pedido mínimo? A gente fala que não. O que existe, eventualmente, é um pedido mínimo viável, né? É uma questão de conta. A gente fala que na importação tem vários custos fixos. Se você comprar $5.000, ou $300.000, $500.000, você vai pagar o despachante aduaneiro, você vai pagar algumas taxas portuárias, algumas questões de movimentações. Então, uma parte do custo ali vai estar lá de todo jeito. Então, quanto mais você compra, mais você dilui. Então, se você comprar uma quantidade muito baixa, esse custo fixo acaba onerando muito o custo de cada microfone, por exemplo. Então, se você comprar mais microfones, esse custo dilui para mais microfones e cada microfone chega mais barato. O que acontece também é o outro lado da China. Então, cada fornecedor ele vai ter o que a gente chama de MOQ, né? Que é MOQ, Minimum Order Quantity. Para eu te vender microfone, eu preciso que você compre pelo menos 100 microfones. Mas vai ter outro fornecedor que vai te falar, preciso que você compre pelo menos 5.000 microfones, então não faz sentido eu ligar minha máquina, uma empresa maior e tudo. Mas da mesma forma que vai ter fornecedor que vai te falar, eu te vendo um microfone se você quiser. Então isso geralmente é maleável na China, você consegue encontrar um fornecedor que adequa ao seu perfil de compra. Claro que o fornecedor que tem uma quantidade mínima para mais microfones tende a ter um preço melhor. Não necessariamente, mas em grande medida sim. Então tem esse lado, mas o principal é esses custos fixos que você consegue diluir. Mas muita gente começa importando 1, 2, 3, 4, 5 pallets. Então você consegue comprar quantidades pequenas inicialmente e aos poucos vai aumentando, vai crescendo, vai sentindo. Então, voltando, então a gente faz a logística de trazer isso pra cá, por navio ou por avião. A gente faz o desembaraço aduaneiro, que é para liberar a mercadoria em qualquer porto ou aeroporto do Brasil. O transporte rodoviário do porto até a casa do cliente. E serviços complementares, como alguns serviços você precisa certificar. Então, brinquedo, por exemplo, você precisa certificar no Inmetro. Então, a gente faz todo esse processo de certificação para preparar o produto para produto da área da saúde. Precisa ter certificação da Anvisa. Alimentos, cosméticos. Mas para chegar aqui já tem que estar certificado. Tem que estar. Senão eles nem deixam entrar, né? Alguns você pode importar e depois ter problemas na comercialização, mas a maioria você não consegue nem liberar no porto se não tiver certificado. Então, a gente ajuda com tudo isso. E também vendo alternativas com benefícios fiscais também, né? De reduzir o ICMS. Então,
por trading em Santa Catarina, Alagoas, a gente vê alternativas para reduzir principalmente o ICMS, que é uma coisa que onera bastante na importação, a gente vê maneiras de otimizar. Então é a cadeia completa. A gente fala que a gente ajuda tanto nessa consultoria inicial de viabilizar e fazer o estudo para o cliente, e na operação porta a porta, né? O door to door que a gente fala, desde a porta do fornecedor lá na China até a porta do cliente aqui no Brasil. E cada vez mais diversificando para outros mercados, né? Então a gente nasceu com essa origem muito forte na China, né? A gente tá indo muito para lá e tudo, mas cada vez mais a gente tá expandindo para outras origens que não China também. Eu quero importar da Estados Unidos, Miami, Europa, África. A gente tem feito cada vez mais projetos de outros países também. E não só importação, mas o caminho inverso também, exportação, que é onde entram produtos principalmente do agronegócio. Café, açúcar, soja, que geralmente aí a gente tá falando de volumes bem maiores, né? De vários containers. Quantidade, é muita quantidade. Vários containers e em alguns casos até de afretamento do navio inteiro. Que você pega parte de um navio, né? Você pega um navio e coloca só pro cara um navio inteiro. É um porão, né? Então você não tá falando de containers, geralmente um navio preparado para isso, um navio de soja, por exemplo, um navio de açúcar. Aí geralmente são volumes bem maiores que a gente entra tanto nessa questão da operação logística e cada vez mais também fazendo a ponte, né, entre o comprador e o vendedor, buscando compradores também lá fora pros produtores, pros traders aqui. Aí a gente entra no negócio também, aí realmente são outros negócios bem mais diversos e bem mais relevantes. Vocês ajudam até a encontrar em outros países Em alguns casos, sim. A gente é muito forte nessa questão de buscar o fornecedor na China, né, pra quem quer comprar de lá, mas por a gente estar muito envolvido, tá muito próximo da China, e a gente ser membro de várias famílias de agentes no mundo inteiro, de vários parceiros, a gente tem começado a trabalhar cada vez mais e conseguido algumas ações nessa frente de conseguir ajudar as empresas brasileiras também a venderem lá pra fora e amarrar esse negócio também. É importante isso. O Brasil precisa exportar muito. O chinês exporta, traz bastante coisa também. Eles compram muita coisa, né? Então, Brasil, um dos principais parceiros, assim, compra soja, soja, tudo. Pega tudo, muita coisa de Só soja. arroz que não, arroz não. A parte de minérios também, né? Então, muita coisa. A parte, principalmente de... o agro e a parte mineral, de maneira geral. Tem muita coisa. Mas petróleo também, eles... Petróleo. Tem, de uma forma ou de outra, tem uma relação também. É uma área que a gente não atua tanto ali, mas que tem relação também. Mas você já viajou pra muitos lugares do mundo, né? Bastante. Eu falo que nesses anos que eu tô pra China, né? Desde 2014, vamos dizer assim. Eu não tirei férias, propriamente ditas, assim. Então, vou ter férias. Mas toda vez que eu vou pra China, eu geralmente tiro uma semana ali na volta pra eu conhecer algum lugar diferente. Então, principalmente nessas idas e voltas pra China, sempre procuro parar em algum lugar diferente e conhecer. Então, nessas idas e vindas, o tempo que morei na China, eu viajei bastante na Ásia lá, né? Quando eu morei na China, eu fui pra Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia, em Hong Kong ali, Macau. Mas já conheço mais de 50 países. Da Ásia, qual que é o país mais top, assim? Tem muita coisa muito legal ali, mas pra quem não foi ainda, uma primeira ida, eu diria que não tem muito erro, é a Tailândia, assim, é maravilhoso, é muito bonito, é uma viagem que todo mundo que, quero ir pra algum lugar da Ásia ali, vai ter uma baita experiência, e muito lá legal. O real é valorizado, acho que é muito barato. Mais, né? Você consegue alimentação, hotel, tudo bem barato, assim, umas praias paradisíacas lá, a cena do filme A Praia, né, do Leonardo DiCaprio, vários lugares lá, Maya Bay e Phi Phi Islands lá pro sul, Phuket, é fantástico, assim, uma viagem... O caro é você ir pra lá, né, a passagem pra lá, mas uma vez que você tá na China, de lá pra ali é muito barato. Eu lembro que... De avião mesmo. $100, $200 você ia ali pra... dependendo. Então e a estadia, a alimentação é tudo barato ali, né? Então o cara, vou pegar daqui do Brasil e ir pra Tailândia. Mas tem muita promoção também, você consegue achar muitas coisas legais, né? Mas o mais caro é a ida pra lá, porque é longe, né? E uma viagem cansativa também, né? Você tá falando de pra China, por Dubai, que é o que a gente mais vai, o roteiro mais comum, assim, você tá falando de 15 horas até Dubai, mais umas 9, 10 lá até a China, né? Então é um dia inteiro viajando, literalmente. 24 horas, praticamente. E um dos roteiros mais curtos ainda, né? Então, quando você não vai pelos Estados Unidos, que aí você vai mais longe ainda. Mas vale a pena, é bem legal. Mas em nível de beleza naturais, lá ou
Nordeste do Brasil, Fernando de Noronha, essas... Olha, são belezas diferentes, assim. O Nordeste é É. maravilhoso, eu conheço praticamente tudo ali também, mas. Ah, lá é diferente, né? Então, assim, é uma coisa mais. É diferente, é muito bonito, assim, é bem legal. Dá um choque, assim, a água maravilhosa, né? Mas é bem legal, assim, é diferente. Eu- Além disso, você já foi campeão brasileiro de judô? Ou é jiu-jitsu? Jiu-jitsu. Judô eu tô Jiu-jitsu? começando, então tô iniciando agora, alguns poucos meses. Comecei a fazer umas aulas, tô na faixa branca ainda, mas jiu-jitsu tem uns 5 anos mais ou menos que eu treino e tô na faixa roxa. Competi algumas vezes e já ganhei alguns campeonatos aí. Principalmente no que a gente chama que é o Nogi, né? Que é o campeonato sem kimono, que é como um short e uma camisa, uma hash, né? Guard. Mas jiu-jitsu e judô são meio parecidos. É um né? derivado do outro, basicamente, né? Então o judô é muito mais em pé. Então o seu objetivo é derrubar o oponente, né? O adversário. O jiu-jitsu começa em pé, mas depois que você vai pro chão, continua até uma finalização, que a gente fala, né? Então é tanto por pontos ou finalizações. Você viu a luta da Honda essa semana? Ah, não deu Teve nem na graça, Netflix velho. lá? Não cheguei a ver. 7 Vê, segundos? assiste. É 7 segundos ela. Vou ver depois. Eu acho que é porque ela é judoca, né? Eu acho que ela é judoca. Ela Ela todas as deu- lutas que eu não, vi, ela ela é muito boa, ela é muito derrubou, boa. ela derrubou e deu chave de aqui, braço. Acabou. 7 Provavelmente segundos. técnico de jiu-jitsu, É. É jiu-jitsu? provavelmente. É, então. 7 segundos, acabou. Acabou. Olha só. A gente fala que o jiu-jitsu salva, né? Então você finaliza ali muito rápido. Ela não tomou um soco sequer. A mulher também. Eu acho que a mulher também se beneficiou muito, que também ganhou pra caramba e. O jiu-jitsu, a gente fala que é a arte suave, né? De você. Claro que a força faz diferença, né? Mas ele permite, até diferente de outras artes, igualar alguém. E era grande filosofia dos fundadores lá, né? De você. A família alguém... Grace, né? Não. Começou. Aqui no Brasil foi trazido pela família Grace, principalmente, né? Que é você fazer um cara muito menor, magro e leve, poder finalizar alguém muito mais pesado, usando o mínimo de esforço, máximo de técnica. Então, essa é uma das filosofias ali do jiu-jitsu, do judô, né? Você conseguir máxima eficiência. Então, mínimo de esforço, máximo de eficiência. Conseguir, usando o poder das alavancas, né? De você usar o braço, usar as coisas ali pra você controlar e imobilizar alguém ali. E controlar. Submission, que a gente fala, submeter, né? Legal. Eu já fiz um pouco de Muay Thai. Legal. Eu fiz muito tempo, né? O kickboxing, que é mais parecido com o Muay Thai. E eu falo que muita gente tem um preconceito, né, com o jiu-jitsu. Fala, jiu-jitsu, é muita agarração, tem incomoda e tudo. Tem até a gente fala do hashtag, né, de boxe, luta em pé, que é o sempre em pé, né? Então, mas foi, assim, uma mudança de chave pra mim. Eu sempre gostei muito do kickbox, luta em pé. Mas depois que eu comecei o jiu-jitsu, assim, foi um caminho sem volta, assim. É muito legal. E é muito legal porque é uma comunidade ali, né? Que a galera se conecta muito legal. Tem muita gente de todos os ramos e todo mundo ali se aprende muito. Fala muito sobre disciplina também, né? Lidar sob pressão, tá com alguém ali pesado em cima de você, tendo uma situação. Então é muito do dia a dia ali, de você saber lidar com pressão e ter resiliência ali numa situação difícil, às vezes, que você pensa em desistir. É uma respirada que você dá ali, uma movimentação que você faz, você consegue recuperar o fôlego e muitas vezes virar o jogo. Então as artes marciais você acha que te ajudou nos negócios? Sem dúvidas. Em termos de... Eu falo que eu costumo treinar à noite, né? Depois do trabalho, assim. E lá é onde eu canso o corpo e descanso a cabeça. Então, um dia é corrido, pegado, estressante muitas vezes, né? De correria, muita coisa pra resolver. E lá eu realmente dá uma extravasada, você sai leve, assim. E ele ficou ele nervoso, só vai de ele um pega andar o cara pro- lá e na ele só frente vai- dele. Não, e ele tem a vantagem que ele só sobe um andar, né? A gente É um desce andar, lá. desce um andar. Tem essa... O que? Até a academia privilégio tá lá, ali né? de treinar no meu escritório? prédio, né? É? Então, a gente Pô, legal isso, hein? treina na Zenit lá, né? Com o mestre Cavaca lá, aqui em Santos. E é no mesmo prédio, então não tem nem desculpa não Ele treinar, já né? desce. Tá chovendo, tá... Mas o ponto é até, geralmente, eu treino à noite lá, né? Às 8, então basicamente eu fico no escritório até mais tarde.
E de lá eu já vou, então não tem nem desculpa para não ir. Só se tem um compromisso que às vezes estica um pouco mais a reunião, tem um compromisso fora, mas até ajuda nesse sentido também. Guilherme, tem uma pergunta aí, Guilherme? Tenho sim. Bom, como a gente falou aqui na introdução, a gente percebeu que você tem bastante hobby, que você aprende bastante coisa, e que nesses últimos 14 anos você citou que não teve férias, né? Então eu queria saber se você tem alguma dica pra passar sobre o processo de aprendizado no geral, não de uma coisa específica, mas se você tem alguma estratégia pra aprender coisas novas de forma um pouco mais prática, ou se você sempre vai num professor, um bom instrutor, é mais autodidata. Eu digo que eu sempre busquei muitas coisas por conta, né? Mas você tendo pessoas e bons tutores ali, boas pessoas pra te orientar, você consegue encurtar bastante o caminho, né? Então, sempre o que depender de você, vá atrás, procure, veja. E hoje a internet ajuda muito, né? Seja com pesquisas convencionais, sejam com ferramentas de tecnologia, de inteligência artificial, mas não fique refém delas também, né? Que elas realmente podem te enganar e podem te deixar numa coisa muito quadrada e padrão, né? E não é isso que vai te diferenciar. Então use ela de maneira inteligente e tudo, mas procure muita coisa de conhecimento prático e vivido ali com alguém que já vivenciou e já tem experiência no mercado, né? O que a gente fala muito no nosso negócio ali de importação, né? Então a gente tá aprendendo coisa nova o tempo inteiro, mas tudo que a gente já viu e já viveu de situações totalmente diferentes a cada dia, a cada semana, um projeto novo, que não tem como, nenhum lugar ensina isso. E muitas coisas que a gente aprende é conversando com outras pessoas que já viveram. A gente foi aprendendo nesse sentido. E em tudo que a gente faz, né? Seja num jiu-jitsu, por exemplo, então o tempo inteiro você tá conversando com alguém ali, um faixa preta, alguém mais graduado que vai te ensinar. E ter a humildade também de que muitas vezes alguém que tá começando e pode te ensinar também. Isso desde na empresa também, né? Alguém que às vezes acabou de entrar, alguém que com muito mais novo que você, muito mais inexperiente, vamos dizer assim, ele consegue ter uma sacada e que pode virar o seu jogo. Da mesma forma que você tá lá treinando o jiu-jitsu, um faixa branca que muita gente não daria nada, ele aprendeu um ajuste específico ali de uma técnica, que ele aprendeu uma forma legal que consegue te explicar e você consegue aplicar aquilo, pode mudar o seu jogo. Pô, legal. Então é isso, né? E correr atrás, então fazer a sua parte, não medir esforços pra ter essa independência, mas buscando conhecimento, tanto com pessoas experientes, mas ouvindo outras pessoas ali que todo mundo pode. Claro, isso é importante, os filtros, né, pra você o que usar e o que fazer, mas esteja de ouvidos abertos, olhos e ouvidos abertos a quem tá próximo de você para o que tem pra dizer pra você poder aplicar. Uma coisa, rapidinho. Ainda nessa linha, um coaching é uma boa opção ou não precisa disso? O pessoal, o termo coaching, eu falo que hoje em dia ficou até um pouco. É que alguns. Caiu em desuso, caiu em uma generalidade, né? Então o pessoal não pontar um coach. Especialmente com esses famosos gurus da internet que falam, né? Então acontece muitas vezes, né, de gente que se vende como um coach, como um especialista, mas que não viveu na prática. Então muita gente é o famoso empreendedor de palco, né? Então ele ensinou muitas vezes, ele cresceu fazendo, ensinando, mas nunca coisas produziu que nada, ele- nunca fez nada, né? então que ele não viveu na prática ali, né? Ele não viu, ele cresceu ensinando as pessoas a fazer uma coisa que ele não viu na prática. Então o termo coach tem hoje em dia, né, esse peso um pouco negativo, né? Esse preconceito que se tem. Mas num termo de um mentor, né? De alguém com experiência prática, com conhecimento de causa, com uma boa didática ali, ajuda bastante, né? Então, Então você pediu acredito conselho muito, pra você. conselhos, então, tanto pra... Especialmente, mas sempre a dica, então, é essa, né? Então, procure e olhe muito o que essa pessoa fez, né? O que ela construiu, tenha referências também, né? Então, mas, com certeza, é muito importante você estar próximo de pessoas que alcançaram o que você quer alcançar e que tem vivência ali pra te ensinar. Ajuda muito.
E por isso a importância de estar em diferentes meios, né? Então, um negócio que a gente tem, que eu procuro exercitar cada vez mais e tenho me cobrado disso, é estar em cada vez mais ambientes diferentes, como esse eu tô aqui hoje, por exemplo. Então a gente tá em outros Experiência diferente. de trocas, né? com pessoas novas que têm visões diferentes. Então sempre tem essa troca e às vezes num bate-papo que a gente tá tendo aqui, eu vou ter uma ideia, uma coisa que pode ser de grande valia e me ajudar bastante, né? Então, isso seja um bate-papo como esse, num evento, num jantar, ou eventualmente encontrando com um amigo pra tomar um café às vezes, né? Então, é bem legal isso, essa troca, né? Então, você tem que estar. Então, a gente tem. É bom ter bons mentores. Tá E é interessante, né? Você até mencionou da IA. E isso, às vezes, o pessoal ainda fala, né? A IA vai substituir. Não substitui, porque, igual, o conhecimento, o know-how que você teve durante todo esse tempo, IA nenhuma vai. Não consegue, é diferente. É, cada vez mais tem evoluído e tendo cada vez mais completo, mas tem algumas coisas que. Nada. Vivência humana, acho que não tem como. O feeling e a assertividade, né? De dar o conselho certo na hora certa ali. Às vezes é um detalhe e uma fala que muda tudo, né? E só voltando uma coisa que nós tínhamos falado antes de começar a gravação, a gente estava falando lá da feira, né? E você falou sobre a questão mais robótica agora, os humanoides, assim. Tá tendo muita coisa lá hoje em dia? Cada vez mais. Algumas áreas têm crescido cada vez mais na China, né? Então eu falo que desde 2014, quando eu vou pra lá e participo da feira, uma primeira mudança, né? Não tão recente, foi, por exemplo, da parte de novas energias. Energia solar, placa fotovoltaica, tudo que envolve energia. Quando eu comecei pra lá, era uma parte pequena dentro de um pavilhão. E hoje já é um pavilhão inteiro que se expande para outros, cresceu Só muito. isso. Então, só de novas energias, eólica, solar, novas fontes. E mais recente agora, a parte de tecnologias mais avançadas, de AI, robótica, humanoides, que tem um setor específico lá de inovação que tá em peso lá. Então, isso você vê é bem legal, assim, tanto drones que estão cada vez mais precisos, a parte de câmeras, a parte de robôs mesmo, tanto de robôs usados muitas vezes para segurança, né? Então a gente vê uns robôs como se fosse uma bola de borracha, assim, que acompanha policiais em zonas de conflito. Aí coloca a câmera pra acompanhar, um negócio bem Mas já tem bem já futurista, um robô assim. funcionando? Estão aplicando em alguns lugares, em teste, assim, mas estão começando a fazer. Lá na China mesmo, não fora não. Mas na China, No Brasil tá meio longe disso. Pô, será que vai dar um dia pra eles entrarem lá nos morros lá do Rio, tudo assim, com esses robôs? Então, eles mostram cenários, assim, de ilustrativos ainda, né? No Rio não precisa, Mas é algo no Rio parecido, levar era um uma lugar... pedra, é só levar Aí pedra. depois... E o próximo passo seria colocar uma arma, né, nesses robôs mesmo, né? Eu já Então, vi uns que é uns cachorrinhos, né, com armado, já viu? É, Parece um cachorro, né? Daí tem umas armas, umas... é parecido, assim. Só que o que eu vi é uma bolona, assim, bem legal, assim. E cada vez mais a precisão. Então, partes do humano, então, a gente tava comentando de umas mãos, né, articuladas lá, e o nível de precisão e de suavidade dos movimentos, assim, tá cada vez mais impressionante, assim. E, sensores, câmeras, eles vão acoplando tudo ali pra cada vez mais ter essa inteligência. Então, tem evoluído muito. Uma área que... brinquedos, né, que estimulam a criança ali, que envolvem questões de uma questão que eu vi legal lá também, que é uma tendência, que achei bem interessante também. Então, essa área de inovação tem crescido muito na China. Oh, legal. Trazer um robô da China, dá pra trazer? Um robô? Dá pra trazer também. Tudo dá. Mas Não pode precisa ser ainda pode ou é... Depende do tipo, né? Então, cada um vai classificar o produto, né? Tem algumas questões que eu falo, tem maneiras de se fazer. Eu quero trazer na mala. Então, talvez seja um pouco mais difícil. Eu quero trazer com importação. Aí tem todo um rito que você tem que seguir pra fazer e, eventualmente, dá pra fazer também. Mas falando em importação, você tinha falado... dá pra vir de navio e de avião, né? Uhum. Mas, geralmente, o mais tradicional é de navio. Tem diferença? Assim... Custo. De Exatamente. custo. Custo e prazo. Porque de né? avião é mais rápido. E, geralmente é uma troca é uma escolha, né? Entre pressa e preço. Então, o avião vai ser muito mais rápido, mas muito mais caro.
O navio vai É ser mais navio. demorado, então... Pra que se traz? Porque, onde que eu uso? Navio demora quanto tempo de lá pra cá? Um mês? Mais ou menos 40 dias, mais ou menos, É. dependendo da rota, mas uns 35 É. dias, 40 dias. Em avião, uma semana tá aqui, né? Aí. Um pouco menos, dependendo. Mas pra que eu uso avião? Ah, vou trazer eletrônico, tela pra celular, vou trazer acessórios, que é um produto tablet, né? Que é um produto caro, caro e pouco volumoso. Aí você consegue diluir mais ali o frete nele. Mas uma coisa volumosa e barata, já não faz sentido. Ou uma coisa, por exemplo, lá, tem um evento e esse produto tem que estar lá. Se não chegar a tempo, então eu uso muito nessa questão de urgência, né? E produtos específicos, né? Que é um exemplo clássico. Eu quero trazer tulipas da Europa. Vai trazer por avião. Então tem um pouco disso. Agora, voltando ali a sua vida de jiu-jitsu, luta. tudo. Não. Você gosta de cavalo também? De agro, cavalo também, né? Eu sou, como eu falei, eu sou de uma cidade muito pequena, né? Do sul de Minas Gerais, uma cidade de 20 mil habitantes. Então eu convivi desde novinho nesse meio, né? De fazenda. Meu avô tinha fazenda, meu pai já teve sítio. Então eu cresci andando a cavalo, no galinheiro, andando na pastagem lá. Então é uma coisa que sempre foi muito próxima de mim. E é uma coisa que me faz muito bem. Então viajo bastante, estou em cidades grandes, estou aqui na Baixada, que tem a praia, né? Mas me faz muito bem também estar nesse meio. Então, de tempos em tempos, a gente programa as cavalgadas lá em Minas, a gente programa alguns passeios lá. É uma coisa que me faz muito bem, assim, andar a cavalo com os amigos lá, gostoso, passear, né? tá no campo. É um ambiente que faz parte da minha história, vamos dizer assim, e que até hoje me faz muito bem pra dar uma desacelerada, né? Então, eu renovo minhas energias lá pra voltar com tudo. É uma coisa que eu gosto bastante. Muito. Gostoso, Aqui na Baixada dá pra você andar de carro. Tem aí. Então, Lá o pessoal. pessoal Até pra comenta guardar mesmo. cavalo. Não sei se você ouviu falar, mas tem. Então, falando... Aras, né? Lá tem. Até tenho ido bastante pra Itanhaém, né? Que é um outro ponto que... outra frente que eu tenho, um novo hobby, que eu diria, né? Você falou de Itanhaém. Um tempo atrás, do ano passado pra cá, eu comecei a fazer umas aulas de voo. E eu faço lá no Aeroclube de Itanhaém. Legal. Então, quem sabe, na próxima vez que eu for lá fazer uma aula, procurar saber, então, né? tem um Aras. É lá perto, tem um Aras. Ah, que legal. Daí dá pra. Já faz os o dois. útil ao Pega o agradável. cavalo, Faz os dois, vai né? embora. Boa. É muito bacana mesmo. Adoro E o cavalo. que te levou a querer pilotar avião? Foi na conversa com um amigo, assim, que ele era comissário, ele comentou que tinha feito uma aula e que foi legal. Me despertou uma curiosidade. Falei, poxa, eu vou lá pra conhecer um hobby diferente, assim, né? Eu gosto bastante de dirigir, de carro também e tudo. Eu falei, poxa, deve ser legal, né? Desafiador, algo totalmente diferente. E fui fazer deixa eu ir lá fazer uma aula experimental, deixa eu conhecer, fazer um voo de experiência, né, que eles falam. E gostei bastante e tem sido bem legal a experiência, assim. Não é uma coisa que eu penso um profissional mesmo, né? Piloto. Eu pensei que ele ia querer, pra ganhar mais, trazer da China, e falando, eu mesmo vou, venho pilotando aqui. É mais um hobby, assim, mas que é bem, bem legal, bem diferente a sensação, assim, a sensação de liberdade. E ali, especialmente em Itanhaém, né? Porque é uma vista muito bonita. Bonito. Você pega um nascer do sol, um pôr do sol ali, ver a praia lá embaixo, é maravilhoso. É muito, muito bonito. Muito legal. A próxima vez fala, ó, eu vou ver o Aras também. Vamos lá, onde que é o Aras? Aí sobrevoa o Aras lá. Então, vou procurar saber desse Aras, assim, lá. A próxima vez que eu for, vou... É perto do aeroporto, pode perguntar, consultar lá. Acho que colocar no próprio GPS. Lá perto, vai dar localização. Ele vai achar fácil. E é bonito. Muito legal. Bonito. Você falou que gosta de carro, né? Você tirou carta de caminhão, né? Tirei carteira, É caminhoneiro. Aí, de novo, ó, pra trás, olha lá, tá vendo? Nesse meio do Ele do mesmo agro, pega no porto. O caminhão dá pra fazer. É muito legal dessa conexão com o agro, né? Eu sempre gostei mais de carro mais baixo, carro mais esportivo, né? Mas eu fiz uma mudança drástica agora. Peguei uma Ram 2500 que precisa da carteira, né? De caminhão. Então, tem sido um desafio, somente aqui em Santos, né? Dirigir As as garagens.
Hoje eu vim de Uber pra cá pra não ter problema, mas no meu caminho convencional não tem tido problemas, tem sido tranquilo. No começo você desacostuma um pouco com o tamanho, né? Que é muito grande pra manobrar a garagem e tudo, mas onde eu fui eu consegui, por enquanto, entrar e deu certo, assim. Porque dependendo da garagem de shopping, dependendo você Dependendo não não entra, consegue. né? Não, Tem que pegar duas vagas, eu acho. mas dependendo nem entra, né? Da altura dela, que é mais de 2 metros. Então, em alguns lugares, literalmente não entra. Caramba. Você tem que ver, então, vai. Não sei se você mora em prédio ou não, mas, tipo, prédio, alguns não entram também, né? No meu prédio mesmo. Tem 2 garagens, né? Uma embaixo e uma em cima. A de baixo não entra, tem que deixar sempre em cima. Então, é um desafio que eu tirei agora, uma mudança drástica, né? Mas é uma preocupação que eu passei até agora. Vou pra algum lugar. Esse final de semana eu fui pra Campinas, por exemplo, pra um evento lá. E uma preocupação que eu tive que ter foi de... o hotel vai caber, vai entrar, né? Então... Mas pela estrada é maravilhoso, né? É tranquilo. E quando você vai pra... Vai pra Barretos. Fazenda, então... Barretos. Barretos tem que... Aí vai fazer sucesso lá. Show. Já fez drift, já? Não. Nunca fiz, tenho vontade de fazer. Um amigo me chamou pra fazer. É um dos próximos hobbies, talvez. Não, drift é uma coisa. Vamos terminar a carteira de avião primeiro, né? Nossa, drift deve ser legal. Gostoso, viu? Legal, um amigo me chamou, ele tá liderando um clube lá de drift e tudo. Eu tenho vontade de conhecer. Mas é em São Paulo, né? Aqui na... Eu acho que é pro lado de Peruíbe, Itanhaém ali, se não me engano. É mesmo? Pô. Registro, não sei, é por ali, É legal. Mas também é um hobby caro por causa dos pneus. Não é nem pelo o carro também, claro, mas só de pneu que você gasta num drift. Eu já pilotei kart, foi legal. Esse é legal pra caramba. Kart é legal. Mas você tem que ter... você tem que ser magrinho no kart. Faz diferença. Faz diferença. Eu sou grande, sou pesado. E fiquei pra trás, né? Porque tem karts que eles balanceiam, né? Eles colocam uns lastros pra igualar o peso de todo mundo. E eu fui e a gente não fez isso. E os levinhos lá... parecia que o meu kart não dava, né? Porque eu sou pesado, sou grande. É impressionante. Caramba. Show. Eu fui com o Guido. Eu lembro. Que era da Cesare. Legal. Mas ele voou, né? Ele me ultrapassou várias vezes. Ele era piloto. Porque ele era piloto de Fórmula Truck. Não, faz muita diferença. Se você tem a técnica, você tá acostumado ali, você entra com segurança na curva. Aí ele falou, cola em mim, Jean, aí você faz as mesmas curvas que eu, tudo. Mas não dá, mano. Ele é diferente. É outro nível de segurança, de tudo, né? Mas é bem legal, Kart. Uma coisa, qual que é a maior lição da sua carreira, assim, que... você gostaria que tivesse tido anos atrás, assim? Eu diria que cada vez mais... Eu sempre fui uma pessoa que ouvi bastante um dos conselhos lá atrás, né? Quando eu comecei meu curso, um conselho de uma professora do primeiro período de faculdade lá. Conhece um pouco de tudo, né? Então, eu acho que é um ponto que eu diria que é relevante. Então, aproveite tudo que o curso tem pra te oferecer. Então, faz parte de tudo. E nesse tudo, você acaba conhecendo de tudo e se encontrando. E foi basicamente o que eu fiz, né? Então, quando eu entrei no curso, eu fiz as línguas, que eu fiz várias línguas, estudei. Participei de vários grupos de estudo totalmente diferentes. Participei de organização de semana de relações internacionais lá na época. Fiz intercâmbio. Fui pra empresas júnior. Participei de diretor acadêmico. Conheci um pouco de tudo, assim, e fui cada vez mais, por familiaridade, direcionando para essa questão do comércio exterior. Então, às vezes a gente... Mais isso, né? Às vezes você coloca uma coisa na sua cabeça assim e você precisa conhecer um pouco mais do macro, senão você acaba indo por algum caminho e que talvez se você tivesse visto mais, assim, né? Então você teria ido por outro e o próprio caminhar, vendo um pouco desse todo, você acaba direcionando e fazendo escolhas assertivas, né? Então, acho que cada vez mais isso, né? De você estar aberto, né? E você conhecer, estar mais aberto. Boa. Acho que é isso. Então é ser nexialista, vai. Que assim, você saber de tudo um pouco e ser bom em uma coisa. Sim. É o que a gente fala do conhecimento em T, que a gente gosta, né? De ter conhecimento em T. Uma coisa você tem que ser bom. Conhecer bastante uma coisa. Com certeza. E as outras você saber um pouco de tudo. Que te ajuda na bagagem da vida, né? Acho que porque você tendo esse conhecimento de várias frentes, assim, te ajuda
a conectar as coisas, né? E você até ter conexão com as pessoas, fica muito mais fácil você ter experiências e conseguir ajuda nas outras coisas também. Verdade. Essa é a proposta também do canal, do Hora do Pod, né? Se for ver, ele tem de tudo um pouco. Com certeza, tem percebido isso mesmo, isso é pessoal. legal. Pessoas de diferentes ramos, né? Não tem Exato. uma área específica, a gente de tudo que é. Com Então, várias ali experiências. você aprende bastante e enriquece sua cultura, a sua vida, tudo. Então, você sabe um pouquinho de cada De coisa. tudo. Então, aí, numa conversa é legal, porque aí você já sabe conversar sobre tal tema, ou outro tema, ou aquele outro tema. E é bem legal isso daí. Aham, com É isso aí. certeza. Ainda mais o que te move ainda hoje? Eu sou bem movido a desafios, assim. Então, parece um pouco genérico, assim, né? Mas quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, assim, eu quero fazer, eu vou, faço e vou até o fim, né? Desde uma escolha de ter ido pra China lá atrás, então era uma coisa que eu queria e coloquei na cabeça que eu queria fazer e de diferentes maneiras e apareceu uma oportunidade e eu acabei indo, né? Então, é, desafios, coisas novas e cada vez mais poder contribuir com o crescimento de outras pessoas também, né? De Isso é outras legal. empresas. Então, a gente tem que ter um propósito, um porquê. Eu falo muito nesse sentido, né? E é o que a gente fala muito na empresa, né? Então lá, você tem diferentes maneiras de ajudar o outro e você tem que tornar o seu trabalho, o que você faz todo dia ali, uma maneira de contribuir para o crescimento, seja de outras pessoas, seja da empresa, né? Então a gente, no, atuando nessa questão de importação, né, exportação, é um dos nossos direcionamentos, assim, de como que eu consigo contribuir para o crescimento da outra empresa, né, através do meu trabalho. Você importando, você consegue ter um produto mais competitivo, trazer um produto com a sua marca, você consegue promover o crescimento da sua empresa, ou exportando, levando seus produtos para fora e vendendo para mercados que você nunca imaginaria que poderia atingir, você consegue contribuir para o crescimento da empresa. E cada empresa é um ecossistema e tem várias pessoas ali envolvidas, se a empresa cresce, as pessoas que estão ali crescem, consequentemente, a outra empresa crescendo, a nossa empresa vai crescer também, com a gente atendendo cada vez mais negócios, mais empresas. Então, é um ciclo virtuoso, eu diria, né? Que uma coisa puxa a outra e criam esse ecossistema. Uma vez que a empresa cresce, as pessoas que estão ali crescem, essas pessoas têm famílias, têm pessoas, e tem todo um ecossistema que ela, por sua vez, tem clientes, tem fornecedores que vendem para ela nos mais diferentes âmbitos, né? Seja em ações rotineiras do dia a dia, seja em atividades core da empresa. E, então, eu acredito muito nesse processo, né? A gente fala muito dos lemas da empresa lá, é o trust the process, né? Que é o acreditar no processo. E o processo, isso é parte desse processo, né? De você acreditar que você tá envolvido num processo e que você é uma engrenagem ali que você pode, de uma maneira ou de outra, contribuir com o crescimento de outras pessoas, com o crescimento de outras empresas e ser um catalisador ali. Então me motiva isso, né? De poder ajudar as pessoas, seja através de um conhecimento, seja através do serviço que a gente presta, e seja sendo uma pessoa cada vez melhor, assim, no dia a dia também e ajudando as pessoas no que a gente puder. Legal, legal. Legal. Até, você tem algum exemplo de, não precisa citar nome, mas se quiser citar também, de alguma empresa que começou a entrar começou a importar algum tipo de coisa, produto que você viu que deu uma crescida, uma expandida assim? Várias, cara. A gente vê. Desde alguém que começou a importar poucas caixas assim, né? Então, a gente tem um cliente do interior começou a trazer uns canivetezinhos, umas faquinhas, umas coisinhas de colecionador, assim, e foi crescendo, teve o e-commerce dele, que hoje tá bem Legal. grande. Acho que bem emblemático, né? Um empresário, amigo hoje de Minas lá, começou. Até acompanhei ele numa das idas lá pra China. E eu visitei, ele tava vendo fábricas de display para multimídia para carro. E começou nessa ida, visitamos várias fábricas lá e hoje ele é referência no mercado, assim, importa
vários containers, com bastante frequência e mudou a história da empresa dele, assim. Então, a gente vê muito, né? As pessoas mudarem a história. Isso É uma legal. empresa antes da China E e depois. depois da China. Show. Antes da importação Acho e que é depois da gostoso ver importação. isso daí, né? Essa transformação é bem legal, assim, porque você acaba abrindo vários horizontes, né? Você tem de trazer um produto com a sua logo, com a sua marca, e ver várias marcas de clientes também crescendo no mercado, né? Então, poxa, eu participei da construção dessa marca, nem existia, começou a trazer produto lá de fora, e subir de nível também, né? De você, clientes que estavam acostumados a comprar de importadores aqui e atuar num varejo, ele passou a comprar da China e passou a continuar atendendo o varejo com uma margem muito maior, mas ele passou a ter um preço de importador que ele passou a vender para o concorrente dele. Olha, Então ele legal, passou hein? a aumentar um nível de escala, né? De vender no volume a um preço mais baixo para empresas que vão revender depois, por se tornar um importador. E enquanto isso, ele tá vendendo também no varejo ali com uma margem absurda, né? Então, isso dá uma alavancagem muito grande. Então, ele tem muita oportunidade nesse sentido. Então, já vi muita gente transformar através Legal. disso também, né? Show. Antes da gente fazer, olha só, mais de Já uma deu. hora e Eu falei 20 50 minutos, olha lá o tempo que a gente Mais de tá. uma hora e 20 minutos a gente conversando aqui. Ah, Eu ia até trazer minha gaita pra gente fazer uma. Tocar uma música aqui. Ele toca Você toca gaita? também lá. Toco gaita, um dos hobbies também, assim, que me faz muito bem, assim. Tenho tocado bem tem menos, um monte né? de hobby, hein, velho? É, uma coisa pra dar uma desacelerada, assim, uma coisa que tem tocado muito pouco, assim, mas eventualmente um final de semana ou outro. Muito quando eu vou pra Minas, né? Os amigos tocam violão, assim, tô na rodinha de violão lá, eu pego a gaita, faço um som com eles lá, e é Legal. bem legal, uma coisa que também me desacelera e me faz muito bem, né? Eu toco violão desde novinho, mas e a gaita é uma coisa que eu gosto bastante, assim, peguei um ouvido legal ali. Eu tô gosto aprendendo, eu tô bastante. aprendendo. Comprei um curso pela internet, tô aprendendo lá. Que legal. Legal também. Próxima vez a gente faz um som, então. É, né? Próxima traz a gaita. aí, tá? Lúcio, mais de uma hora e 20 lá É. conversando, foi Legal, super bom demais, bom né? bate-papo aqui, demais. Bom demais. Dava pra gente ficar ainda Com certeza. mais tempo ainda, Se viu? fosse falar de cada hobby, que cada lugar que ele foi... É um podcast pra cada um ali. ó. Mas duas coisas que eu sempre peço pra quando o pessoal vem aqui. Primeiro, deixa um recado pra juventude. É o que eu sempre falo, né? Você precisa superar as expectativas de todo mundo ao seu redor. Então procura fazer mais, procura fazer além do que as pessoas estão esperando de você. Porque quem faz mais é quem geralmente se destaca e é para quem aparecem as oportunidades. Então, seja no seu trabalho, se alguém pediu para que você fizesse tal tarefa, procura trazer ideias novas, trazer novas atividades, fazer um tempero a mais ali. Isso vai desde o dia a dia também, né? Você tá ali, procura agradar quem tá com você, seu amigo, né? Aquela velho exemplo manda uma mensagem pra alguém que tem muito tempo que você não fala, manda um presente pro seu tio, pro seu amigo, pros seus pais, chega com uma surpresa pra sua esposa em casa. Essas surpresas, esses a mais, assim, muitas vezes é o que vai te diferenciar e que vai dar esse tempero e fazer com que as coisas fluam melhor, né? Então, além de fazer um trabalho bem feito, procura, então, ir nisso no profissional é totalmente válido. As oportunidades, tudo que eu já vi na vida, conversando com várias pessoas e pessoas próximas de mim, as oportunidades apareceram geralmente para aquelas pessoas que não se contentaram em fazer o mínimo ou o básico ali, né? Elas procuraram surpreender. Então, procure surpreender em todos os âmbitos da sua vida. Tá Show. certo. Agora a última. Aí, pessoal, olha só, a primeira vez que eu vou falar isso daí. Pessoal, antes dele falar a última, que vocês sabem o que é, comentem, compartilhem esse vídeo, pessoal, que é muito importante pra gente, tá bom? Olha só. Agora, e pra vocês saberem o que o Lúcio vai pedir, tá? O gênio apareceu aqui. Tuf! Lúcio, você tem um único pedido pra humanidade. Tem um único pedido pra Pra humanidade. humanidade. A responsabilidade, hein? Eu queria ter
mais clareza das pessoas. Eu queria ter mais alcance para eu poder ajudar as pessoas. Queria que a minha mensagem chegasse mais longe, para que eu pudesse, através da minha mensagem, através da minha ajuda em diferentes pontos, seja profissional, seja como pessoa, que eu pudesse impactar positivamente mais pessoas. A gente quer ajudar, e a ajuda, sem dúvida, ela é válida e muitas vezes é muito forte para uma pessoa que está do seu lado, mas a gente sente falta, às vezes, de fazer com que essa ajuda, essa mensagem chegue até mais pessoas. Então eu pediria, talvez, um alcance para que eu pudesse transmitir essa mensagem cada vez para mais pessoas, para que eu pudesse ajudar positivamente, pudesse contribuir e que me desse essa clareza de me iluminar no sentido de direcionar para o que essas pessoas estão precisando para que eu pudesse ajudá-las da melhor maneira possível. Show. Caramba, legal. Isso aí. Legal. Guilherme, cadê aquele lá? As redes sociais aí. Pessoal, então olha só. Sigam o Lúcio aqui, é Lúcio Lage Rodrigues. E ajudem ele a propagar a mensagem dele isso aí. para todo mundo aí. Tem Insta Tá. da empresa também? Tem também, Acho que tem não- Process Log Comex. Process de processo, Process sem O, Log Comex. Aí se quiserem entrar em contato com você, entra por lá. @processlogs, né? Pode entrar, pode me mandar mensagem também no meu direct próprio. lá. Até mais pra facilitar, né? No meu próprio Instagram. Você vê na bio lá, vai ter o perfil da Process. Então, Ah, até pra boa. ficar mais Ah, fácil legal, pra vocês legal. aí. Boa. Então entre no perfil dele que já vai estar lá, no Linktree, né? Lá ou é o... E no próprio. No vai, próprio- vai ter um arroba ali na bio, né? Na bio vai ter o @ lá, tá bom, pessoal? E, pessoal, de novo, compartilhem, comentem e ajude o Gênio a tirar o pedido dele É só possível, né? da mente ali, ó. Que aí a gente consegue levar essa entrevista, Mensagem aí pra mais esse pessoas, né? não é entrevista, esse bate-papo pra mais gente aí, tá bom, pessoal? Obrigado, Valeu, hein? gente. Obrigado, Valeu, Lúcio. prazer Valeu estar com mesmo, vocês hein? aqui. Muito bom, valeu.